Que a paz do nosso Senhor possa estar presente em nosso viver. Te convido a estarmos aí iniciando a nossa leitura com o título, do primeiro capítulo, O Primeiro Domínio. O livro é O Mundo Já Foi Melhor. Mas antes de iniciar aqui a leitura, eu falo para você que eu estou resumindo o capítulo, tá bom? Peguei só alguns pontos aqui para poder estar compartilhando com você, senão o vídeo ia ficar muito longo. Olha só como começa o primeiro capítulo do livro. Do invisível, nosso Deus criou este mundo. A massa dos elementos em forma de gás, vapor e sólidos girava suspensa no espaço. Deus fez a substância do mundo e não dependeu de nenhuma matéria pré-existente, pois todas as coisas foram feitas por Ele, e nada foi feito sem o seu poder. No primeiro dia da criação, Ele trouxe a luz, uma forma de energia visível à existência. A cidade santa não precisará de luz, o próprio Deus será a fonte de luz. Pela palavra, Deus separou as matérias mais pesadas da terra, como a água, o solo e as rochas, das matérias mais leves, como o vapor de água, o oxigênio, o nitrogênio e o dióxido de carbono, que formam a maior parte da atmosfera. A água fluiu em rios e riachos. Desse fluxo formaram-se os lagos, os mares, nos lugares mais baixos da superfície terrestre. Ali o sedimento se assentou e gradativamente clareou em preparação para o breve surgimento da vida. O próximo passo foi o crescimento da relva. O crescimento da relva verde no solo. A seguir, árvores altas, adultas, se fixaram formando as florestas. Frutas maduras prontas para serem comidas pendiam-se de seus galhos e das videiras que serpeavam no meio delas. Um tapete vivo de grama, flores, arbustos, colinas arredondadas, planícies que tinham surgido recentemente das profundezas das águas. Quão belo deve ter sido! Não é de admirar que o Criador considerasse bom tudo quanto tinha feito. No quarto dia, Deus ordenou o surgimento do sol e da lua, para sinais e estações para dias e ano. Um estudo a respeito dos céus estelares demonstra que a Terra é apenas uma pequena partícula girando ao redor do Sol. Dos 9 planetas do sistema, a Terra é um dos menores. A sua órbita ao redor do Sol também é pequena comparada à de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e Plutão. A Terra parece ser o único planeta habitado do sistema. Para nós que estamos sobre a Terra, parece que ela é uma imensa esfera. Para Deus, ela é de especial importância, pois é o lar do homem. Mas quando pensamos nela em relação a toda a obra criada por Deus, parece insignificante. No quinto dia, a vida animal surgiu. Muitas criaturas, desde a ameba unicelular aos mariscos, lagostas, peixes grandes e pequenos, começaram a povoar as águas. A Bíblia menciona grandes animais marinhos, referindo-se a alguns dos grandes peixes ou répteis marinhos, abundante nos tempos antediluvianos. Sabemos que Deus, Ele criou seres de todas as espécies. E estes deveriam ocupar a superfície. As águas rasas, os lugares profundos, os leitos lamacentos, a areia, o cascalho dos riachos, rios, lagos e mares deveriam ser ocupados por esses animais. Depois apareceram os pássaros por sobre as águas, ao longo das praias dos campos e das florestas. Então Deus criou os animais que chamamos de mamíferos. Eles se alinham por ordem de tamanho, desde o pequeno mussaranho até o elefante e a baleia.
A Bíblia menciona seres rastejantes como serpentes, minhocas, rãs, tartarugas, aranhas e insetos. Teria o mundo se completado sem essas criaturas inferiores? Por último, no processo da criação surgiu o homem, também um mamífero, mas formado à imagem de Deus, criado dos elementos da terra. Ele deveria ter autoridade sobre os animais do campo. Ele foi a obra coroadora da criação. Eva, a companheira formada de sua costela, deveria ser seu par. Apenas um casal de seres humanos foi criado para multiplicar a espécie e povoar a terra. Embora Adão e Eva parecessem maduros e adultos, eles possuíam capacidade para contínuo desenvolvimento. Ambos foram criados à imagem de Deus, mas seu caráter ainda não estava completamente formado, pois, se assim fosse, eles não teriam pecado. Mas era propósito do Criador que o homem se desenvolvesse diariamente enquanto vivesse. Quanto mais vivesse, mais revelaria o caráter do seu Criador. Adão era alto, de aspecto saudável, muito mais alto do que os homens de nosso tempo. Eva era um pouco mais baixa e de constituição mais delicada. Ambos andavam nus e não se envergonhavam. Eles eram envolvidos por uma cobertura de luz. O capítulo 65 de Isaías menciona alguns animais da nova terra. E esses animais são o lobo, o leão, a serpente, o cordeiro, rebanhos e manadas. Uma vez que a nova terra será uma recriação da velha e restauração do ambiente do Éden, podemos supor que esses animais tenham sido encontrados ali também. É improvável, no entanto, que sejam representantes de tipos de grupos de animais. É mais razoável supor que o profeta ele tenha mencionado animais que eram familiares ao povo daquele tempo. Ele os usou como símbolos de espécie, que agora são inimigos, mas que viverão juntos em paz e em harmonia na nova terra. Esse fato levanta outro ponto interessante sobre os animais do Éden. Todos devem ter sido vegetarianos para que nenhuma vida fosse tirada, conforme era o desígnio de Deus. Assim, não havia predadores, parasitas, répteis venenosos ou insetos que ferroavam. Estes vieram mais tarde com a entrada do pecado. Deus criou a terra com cuidado constante e sustentou pelo seu poder e pelas leis que ordenou. Ele partilhou seu poder criador com todas as formas de vida, através da procriação. Os mares no mundo edênico não eram provavelmente vastos e profundos como são hoje, mas relativamente rasos e mais parecidos com grandes canais. As árvores do jardim do Éden cresciam em bosques permeados de prados verdejantes. Os lagos pontilhavam os campos, mas provavelmente não havia grandes pântanos. Não havia áreas polares ou desertos áridos quando o mundo era novo. Deve ter sido maravilhoso de fato, pois as Escrituras dizem que todas as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam, todos os filhos de Deus, no triunfo do Deus Criador. O jardim permaneceu na terra até pouco antes do dilúvio. Adão, Eva e seus descendentes vinham adorar junto ao portão do jardim. Um anjo com uma espada flamejante impediam que eles entrassem. Deus não permitiu que homens pecadores comessem a árvore da vida para se tornarem pecadores imortais. O jardim
com a árvore da vida, foi levado ao céu antes do dilúvio. Aqui se encerra, o primeiro capítulo, e o próximo estaremos vendo cardos e espinhos. Espero que você tenha gostado da leitura e te convido a continuar comigo, tá bom? Vamos estar lendo juntos, o próximo capítulo e assim por diante até finalizarmos o livro. O mundo já foi melhor.